O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Notícias às 7 com Carla Jorge de Carvalho. Começamos com o caso das duas crianças francesas abandonadas em Alcácer do Sal. A mãe e o padrasto dos menores devem ser hoje ouvidos no Tribunal de Setúbal. A mulher está a ser investigada em França e o homem é conhecido às autoridades por problemas psiquiátricos. O casal francês foi localizado e detido ontem à tarde pela GNR em Fátima, a quase 200 quilómetros do local onde tinham abandonado as crianças. Estavam sentados de forma descontraída numa esplanada. A imprensa francesa adianta, entretanto, que a mãe, de 41 anos, não tem antecedentes criminais, mas está a ser investigada depois de desaparecer com as crianças de Colmar, cidade onde residia, e que o padrasto, de 55 anos, é conhecido das autoridades francesas por transtornos psiquiátricos, estando mesmo sinalizado em França. O jornalista do Observador, Ricardo Lopes, esteve em Fátima e conta que o casal francês foi encontrado e detido pelas autoridades com a ajuda de populares. São cerca de 140 quilómetros que separam Alcácer do Sal de Casa Velha, uma pacata localidade na freguesia de Fátima, concelho de Orém. Foi aqui que os suspeitos estiveram toda a manhã, no snack bar O Vasco, de forma serena, sentados na esplanada, iam fazendo alguns pedidos, como nos explica o proprietário Jorge Lopes. Consumir pequeno almoço, bolos e galões. E cafés. Até que, numa mesa vizinha com algumas senhoras na casa dos 80 anos, uma delas, desconfiada, perguntou aos suspeitos onde moravam. Eles responderam que moravam pelo mundo. E então aí é que ela ficou assim, com a pulga atrás da orelha e que informou já. Esta mulher lembrou-se da notícia que tinha ouvido na televisão sobre o abandono das crianças. Tirou a matrícula do carro que os acompanhava e ligou de imediato para a GNR, que não demorou a chegar. Isso foi rápido. Isso foi mais ou menos a hora que eu saí daqui, fui tomar banho e tal, entretanto, estava aí. Isso foi rápido, isso aí, a ação foi... E mal chegaram, abordaram-os de imediato. Também não havia cá outra gente, não é? Só cá estava eu e mais eles dois. Chegaram 5 elementos da GNR à paisana, 4 foram de imediato abordar o casal, enquanto o outro foi explicar a Carlos, mesmo sem dizer o motivo, que tinham de levar aqueles dois clientes. Perguntaram-me se estava há muito tempo ou não, então eles consumiram o que está consumido, está pago, está tudo armado, está tudo ok. E depois, olha, então não se admire se a gente os levar. E assim foi, algemaram-nos e seguiram para o posto da GNR de Fátima, onde mantiveram os suspeitos sob custódia. A reportagem do jornalista Ricardo Lopes em Fátima, onde a mãe e o padrasto das duas crianças continuam detidos na GNR. Os menores estão com uma família de acolhimento. Está previsto que os dois suspeitos sejam ouvidos esta tarde por um juiz de instrução no Tribunal de Setúbal, que há de definir depois as medidas de coação. Os dois menores de 3 e 5 anos foram abandonados, vendados, foram encontrados por um popular ao final da tarde de terça-feira, perto de Alcácer do Sal. A mãe e o padrasto são suspeitos da prática dos crimes de violência doméstica e de exposição e abandono. A investigação está a cargo da GNR. E Carla, a pergunta que todos fazemos é como é que pode uma mãe abandonar os filhos? O médico psiquiatra Gustavo Jesus considera que na origem do caso poderá estar uma doença mental. Sim, uma doença mental profunda que não permite o estabelecimento normal dos laços afetivos entre mãe e filhos. Podemos colocar esta questão, no fundo, tentar arranjar aqui uma justificação psiquiátrica, não é? Por isso, de facto, nós podemos conceptualizar em casos assim, em que uma mãe abandona os filhos desta forma e aparentemente com estes contornos particularmente preocupantes ou bizarros, como uma doença mental. Podemos fazer essa conceptualização. Porque, de facto, nós sabemos que algumas doenças mentais, como sendo algumas psicoses ou a depressão com sintomas psicóticos, depressões muito graves com sintomas psicóticos, em que as mães podem ter comportamentos em relação às crianças que, aos olhos de quem vê de fora, no fundo pareçam agressões e pareçam inconcebíveis, mas que no contexto de uma doença psicótica possam passar a ser compreensíveis.
A análise do médico psiquiatra Gustavo Jesus, na história do dia. A mãe tinha a guarda das crianças, vivia com elas em Colmar, cidade francesa perto da fronteira com a Alemanha. Desapareceu no dia 11 de maio. O alerta foi dado por familiares. O pai biológico tinha direitos de visita aos menores e já está a caminho de Portugal. A Justiça francesa confirma, entretanto, que foi aberto um inquérito por abandono de menores. A ministra portuguesa da Justiça, Rita Alarcão Júdice, adianta que já há, por parte das autoridades francesas, um pedido de retorno das duas crianças. Este é um tema em destaque. Esta hora no site do Observador vai também estar em análise no explicador. São nossos convidados Vítor Alexandre, antigo inspetor da Polícia Judiciária, e Rogério Alves, advogado. O Conselho Nacional do Chega propõe a rejeição da reforma laboral. O partido de André Ventura considera que o diploma não pode contar com um voto favorável. O anúncio é feito pelo Chega num comunicado divulgado ao início da madrugada, depois da reunião do Conselho Nacional. O partido considera que as alterações à lei do trabalho representam um ataque aos trabalhadores e às mães trabalhadoras. O Chega propõe também, por unanimidade, a rejeição da reforma do Estado apresentada pelo Governo. O partido critica ainda as alterações ao funcionamento do Tribunal de Contas. Para o Chega, as medidas do Governo podem facilitar a corrupção. Antes, o PS já tinha anunciado o voto contra o pacote laboral na Generalidade. Se Chega e PS votarem contra, o diploma é rejeitado pelo Parlamento. Já foi, em concertação social. O Partido Socialista diz agora que também há de chumbar a reforma laboral no Parlamento. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, já leu a proposta que o Governo aprovou em Conselho de Ministros e mantém a posição. Quero, por isso, dizer que votaremos contra, de forma fundamentada e convictamente, estas propostas que mais não são do que uma contra-reforma laboral que o Governo, de modo insensível e despoderadamente, desconsiderando os parceiros sociais, levou à Assembleia da República. O PS avança, por isso, com outra proposta que, segundo José Luís Carneiro, pretende melhorar a competitividade da economia e quer também relançar o diálogo com os parceiros sociais. Procurarei dar o meu contributo para relançar o diálogo social, apresentando durante a próxima semana uma proposta relativa às condições para a competitividade da economia portuguesa, para a produtividade desta economia e das nossas empresas e, simultaneamente, para a valorização dos salários e para a formação e a requalificação dos trabalhadores. Essa proposta será um contributo que o PS dará para relançar o diálogo com os parceiros sociais. José Luís Carneiro, em conferência de imprensa na sede nacional do PS, o secretário-geral do partido revelou ainda que já ouviu alguns dos parceiros sociais, como a CAP e a UGT. Hoje vai estar reunido com a CGTP. Um ano depois das últimas eleições legislativas, o PS reforça o primeiro lugar nas intenções de voto dos portugueses. A AD cai para a terceira força política. É o resultado do mais recente barómetro da AXIMAG para o Diário de Notícias. O Partido Socialista surge destacado com uma margem de 10 pontos em relação à coligação de governo. Tem 33,4% das intenções de voto, enquanto que PSD e CDS têm 23,2%. A AD cai para o terceiro lugar, está separada do Chega por apenas 0,3 pontos percentuais. O Chega que recolhe 23,5% das intenções de voto. O DN destaca que neste estudo a liderança do PS ultrapassa a margem de erro, não há por isso empate técnico. A AD desce quase 10 pontos em relação ao resultado obtido nas eleições do ano passado. O Chega parece ter a base de eleitorado mais estável. As intenções de voto mostram uma ligeira subida de 7 décimas em relação aos resultados do partido em 2025. Neste barómetro, a IEL tem 6,3% das intenções de voto, o LIVRE 4,7%, segue-se o CDS com 2,4%, PAN e Bloco recolhem 1,3%. Os dois ativistas portugueses detidos por Israel devem chegar esta manhã ao Porto. O ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que a deportação está a decorrer com a normalidade. Falamos dos dois médicos que seguiam a bordo da flotilha internacional rumo a Gaza. Foi interceptada esta semana em águas internacionais por Israel. Os ativistas estão a ser deportados para os países de origem via Turquia. Está previsto que os dois portugueses cheguem esta manhã ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, assegura que o processo de deportação dos ativistas portugueses está a decorrer com normalidade.
Neste momento estão em Istambul, portanto, hoje houve uma aceleração das saídas, o que se deu naturalmente à reação profunda que houve aos ataques inaceitáveis, ao comportamento inaceitável do ministro Ben-Gvir, porque de outra forma eu acho que teria demorado mais algum tempo, mas enfim, Israel, perante a indignação internacional, resolveu acelerar as deportações. Isso não permitiu que nós hoje tivéssemos falado com eles à saída de Israel, designadamente à saída do centro de detenção, mas depois o nosso cônsul pôde logo falar com eles ainda no aeroporto, à saída de Tel Aviv para Istambul. Declarações do ministro Paulo Rangel na Suécia, que foram captadas pela CNN de Portugal. Este caso ganhou expressão internacional depois do ministro de Israel da Segurança ter divulgado nas redes sociais um vídeo que mostra os ativistas detidos, amarrados, de joelhos e de cabeça no chão. Imagens que foram criticadas e repudiadas por vários países e instituições. Portugal não foi exceção. O governo fala numa situação inaceitável. Os Estados Unidos e o Irão estão com divergências reduzidas no que toca ao conflito no Médio Oriente, mas, Carla, ainda não o suficiente para alcançar um acordo. Ainda não. A Al Jazeera cita uma fonte iraniana que adianta que os dois países estão a preparar um esboço de proposta de paz. Os enviados especiais dos dois países estão a trabalhar indiretamente sob mediação paquistanesa e estão a trocar propostas para estabelecer uma estrutura formal de acordo. Já à Reuters, um alto responsável iraniano explica que os pontos de divergência estão relacionados com o controle do Estreito de Hormuz e o urânio enriquecido, e a agência iraniana Tasnim avança que neste momento estão reunidos o ministro do Interior paquistanês e o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros para analisar as propostas. Donald Trump anunciou, entretanto, o envio de 5 mil militares norte-americanos para a Polónia. É exatamente o mesmo número de soldados que o presidente dos Estados Unidos decidiu retirar da Alemanha. Sem tirar nem pôr. O anúncio foi feito através de uma publicação na Truth Social. Donald Trump justifica o reforço com a relação próxima com o novo presidente polaco, que diz ter apoiado. No início desta semana, o vice-presidente norte-americano excluiu a retirada total dos contingentes na Europa e admitiu uma redistribuição dos militares destacados consoante os interesses de segurança dos Estados Unidos. Os portugueses Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus são campeões da Arábia Saudita. O Al Nassr confirmou a conquista do título ontem à noite. Depois de uma vitória por 4-1, em que Ronaldo bisou, João Félix também foi titular. Jorge Jesus devolve o título de campeão saudita ao Al Nassr 7 anos depois da última conquista. O treinador português que confirmou, depois da partida, que está de saída do clube. O último jogo que eu vou fazer, que eu fiz no Al Nassr. Mas você já sabe para onde vai depois? Vou para Portugal, vou passar férias 2, 3 dias, 4 dias a Portugal e depois penso ir ao Brasil, penso ir ao Rio. Tem muita gente lá te esperando, a torcida do Flamengo te ama e outras torcidas também anseiam com o Jorge Jesus, então a gente pode ver Jorge Jesus no Brasil, quem sabe? Sim, mas não a treinar. Vou ao Brasil só passar férias. Só de férias. Declarações de Jorge Jesus à imprensa brasileira. O futuro do treinador está em aberto. Jesus confirma apenas a saída da Arábia Saudita e diz também que não vai treinar nenhum clube no Brasil na próxima temporada. E faltam 2 dias para a final da Taça de Portugal, que vai opor Sporting e Torriense, e por isso, Carla, recordamos agora a última vez que o Sporting defrontou no estádio do Jamor uma equipa da segunda Liga. E então vamos até à época de 2001-2002. Na altura, o Sporting venceu o Leixões por 1-0 e conquistou a prova. Laszlo Boloni era o treinador do Sporting, que contava também com o central na equipa André Cruz. O antigo internacional brasileiro falou com a Rádio Observador e avisa os Leões de Rui Borges que na final do Jamor nunca há favoritos. Me lembro do jogo que nós tivemos contra o Leixões. Não foi um jogo fácil, pelo contrário, foi um jogo muito difícil. Nós não fizemos um bom jogo. E depois acabamos vencendo com um gol do Mário, né? E era o nosso artilheiro. Mas nunca, de maneira nenhuma, deve baixar as guardas. André Cruz a lançar a final Sporting Torriense deste domingo deixa ainda elogios à prestação europeia dos Leões. Em Torres Vedras, a cidade está em festa por ver a equipa na final da Taça de Portugal e há quem guarde as memórias dos tempos em que jogou no Clube da Terra. É o caso de Frederico Martins, antigo lateral direito da formação de Torres Vedras, agora dono de um café perto do estádio, dentro da estação de comboios. Refere que o estabelecimento é casa dos adeptos do Torriense e o comboio já está em andamento para a final da Taça, João Lourenço. Há quem diga que há comboios que só passam uma vez na vida, mas para o Torriense... Normalmente quando passa o comboio é gol do Torriense.
Frederico Martins é proprietário de um café dentro da estação de comboios de Torres Vedras. Foi também jogador da equipa da Terra entre 2019 e 2021. Sentimento de ser da casa, de representar um clube que sempre amei. O orgulho de ter representado o Torriense, cujo passado foi sombrio. Era um clube que tinha dívidas à Câmara, era um clube que andava assim, toda a gente arrasgava por todo lado. E hoje em dia não, hoje em dia toda a gente glorifica o Torriense, toda a gente quer estar do lado do Torriense. Passado cinzento, mas futuro risonho. E sei perfeitamente que quem investiu no Torriense há 5 anos atrás está a sobrevalorizar, e se quiser vender o Torriense, entre aspas, vai vendê-lo por se calhar 10 vezes mais do que investiu ao 20. O comboio traz adeptos da equipa da casa, mas os restantes emblemas também são bem-vindos. E tiveram aqui os dois grupos, dão-se super bem. Após isto, foram sair à noite depois. Tivemos aqui até às tantas. Do FAF também. Malta do FAF também, 10 estrelas. E se há um comboio para a primeira divisão, há comboio para o Jamor. O comboio do Jamor está a ser preparado. Está a ser preparado por toda a gente, Torres Vedras. A cidade vai em peso para o Jamor para caçarmos o leão. Quantas pessoas daqui? Daqui? Estão a organizar aqui neste assim, da minha organização, juntamente com o CLAC, pelo menos umas 400 pessoas. 7 décadas depois, o Torriense regressa à final da taça. O desafio frente ao Sporting vai ser grande, mas a festa já está garantida. A reportagem é do João Lourenço em Torres Vedras, em semana antes do jogo da final da Taça de Portugal. É já no domingo, às 5:15 da tarde. Um jogo com relato e comentários, claro, em direto aqui na Rádio Observador. 7h16, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta véspera de fim de semana? Luís Montenegro reafirma a importância das parcerias público-privadas na saúde para dar resposta aos cidadãos. O Primeiro-Ministro garante que as PPP não são nenhuma imposição ideológica. Para o Primeiro-Ministro, o mais importante é otimizar recursos. Garante que os utentes precisam de ter respostas. Declarações feitas ontem durante a inauguração do Hospital CUF Leiria. A União Europeia e o México devem assinar hoje um acordo político e comercial. Vai eliminar praticamente todas as tarifas entre os dois blocos, num compromisso com o comércio livre. O acordo vai ser assinado numa cimeira que pretende também abrir uma nova era nas relações bilaterais, 11 anos depois do último acordo de alto nível entre União Europeia e México.